E a passagem do volante venezuelano José Martínez pelo Corinthians realmente pode estar chegando ao fim. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Não! No Super App da Gringo você resolve o seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa CRLV e ainda tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito fácil. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar e conhecer o Super App da Gringo, que é o melhor amigo do motorista. E a passagem do volante venezuelano José Martínez com a camisa do Corinthians realmente pode estar chegando ao fim. Se tem algo que acabou gerando muitas polêmicas nessa temporada 2026, que acabou de começar, ainda não chegamos nem na metade do segundo mês do ano, e o volante José Martínez acabou virando muitas conversas, insatisfações, que acabou, tudo na verdade envolvendo o José Martínez, acabou na saída do jogador. Atleta que não deverá mais permanecer no clube. No mínimo, o Martínez será afastado do grupo. Vamos lá, vamos relembrar tudo o que aconteceu com o Martínez. A última vez que ele esteve em campo foi na grande final da Copa do Brasil, 21 de dezembro, quando vencemos a equipe do Vasco da Gama por 2-1 e conquistamos o tetracampeonato da Copa do Brasil. Naquela partida, Martínez foi fundamental, como na maioria das vezes. Martínez, nem preciso ficar detalhando aqui sobre as qualidades dele dentro de campo. Jogou demais, marcou demais, tanto é que ele que desarmou e deu passe para o Bidão fazer aquela jogadaça que terminou no gol do título marcado pelo Memphis. Depois disso, nas comemorações, ainda no gramado, Martínez acabou fazendo uma brincadeira que na verdade acabou se tornando uma grande verdade. Ele falou que depois daquele título, no mínimo 30 dias de férias. E não é que o Martínez demorou mais de 30 dias para voltar depois da reapresentação? Vamos lá, motivo principal. Martínez viajou para a Venezuela, aliás, motivos, para passar as festas de final de ano com a sua família, Natal, Ano Novo, e também para tirar outro passaporte. O Martínez não tinha mais folhas em branco para carimbos. Então, por exemplo, ele não poderia viajar para jogar a Libertadores se não tivesse tirado um novo passaporte. Aí o que acabou acontecendo? Aconteceram todos aqueles detalhes entre Estados Unidos, Venezuela e tudo mais, e o Martínez simplesmente não conseguiu se reapresentar com o elenco no dia 3 de janeiro. E aí, depois disso, nós acompanhamos várias coisas que aconteceram. Marcelo Paz, Dorival Júnior, demonstrando insatisfação com tudo o que estava acontecendo com o Martínez não chegar nunca. Martínez que, mediante a tantas coisas que foram faladas, acabou emitindo uma nota oficial em suas redes sociais explicando que realmente não estava conseguindo passaporte, que os serviços públicos lá na Venezuela estavam parados e tudo mais. Então o jogador simplesmente demorou mais de um mês para retornar. Como eu disse, o grupo se reapresentou no dia 13 de janeiro e o Martínez somente no dia 7 de janeiro, no último sábado, o jogador voltou. Inicialmente, a diretoria iria ouvir o jogador, a comissão técnica, para tentar entender e de repente analisar se algo que o Martínez fez não foi de repente para que realmente ele atrasasse. A ideia era multar o jogador no que a legislação máxima permitisse em relação ao desconto, 40% do salário de janeiro e também de fevereiro. Mas quando o Martínez chegou no último sábado, ele informou que estava com dores no joelho. Na última segunda-feira, dia 9, o Martínez passou por exames e aí que veio a bomba. Jogador com uma lesão de ligamento cruzado no joelho, uma das lesões mais graves para um atleta profissional. O que tira o Martínez
dessa temporada 2026 dos gramados. E absolutamente que isso acabou gerando uma revolta dentro do clube. Inicialmente a intenção foi rescindir o contrato do Martínez por justa causa. Eu informei a vocês que seria muito difícil disso acontecer e realmente, pelas novas informações que chegam, não será por justa causa. Mas vamos lá, o que está acontecendo com o Martínez nesse momento? O Martínez não tem mais clima para ficar no Corinthians, não tem mais clima para jogar. Então, já aconteceram 2 reuniões para tentar rescindir o contrato do jogador de forma amigável. Martínez tem contrato até o final de 2027, ou seja, mais esse ano inteiro e mais também o ano que vem. Então, nesse momento, não tem respaldo jurídico de se tentar uma rescisão de contrato por justa causa. Isso poderia causar muitos processos para o Corinthians lá na frente, muitos problemas. Então, hoje, a intenção da diretoria, e já está conversando com os representantes do jogador, é o Martínez sair do clube de forma amigável. Por quê? Pelas informações que chegam, o Dorival não quer mais contar com o Martínez, não tem mais ambiente para o Martínez. Por exemplo, se não houver acordo para uma rescisão amigável, pelo que se fala, o Martínez deverá ser afastado e tentar emprestar o jogador. Mas hoje, garante-se internamente dentro do Corinthians que o Martínez não é mais jogador, não vestirá mais a camisa do Timão. Claro, vamos aguardar todos os pronunciamentos oficiais do clube. Até o momento, o Corinthians nem informou de forma oficial a lesão do jogador, então vamos aguardar que eu acredito que nas próximas horas teremos alguma confirmação em relação ao futuro do atleta. A minha opinião quanto ao Martínez não jogar mais pelo Corinthians é a seguinte. Primeiramente, não é uma rescisão simples. Uma rescisão amigável, tá? Como funciona uma rescisão amigável? Martínez tem contrato até o final de 2027. Inicialmente, o Corinthians queria uma rescisão por justa causa, alegando que o jogador se machucou na Venezuela, uma partida amadora e tudo mais. E o Martínez rebateu, dizendo que estava com dores, que jogou com dores na final da Copa do Brasil, que informou médicos do clube, inclusive por mensagens. Tem prova disso. Então, por isso que o Corinthians, pelo que se fala, já desistiu de uma rescisão por justa causa. Então, o que é um acordo amigável? O Martínez tem esse ano e o ano que vem para receber salários. Terá que se entrar em um acordo, por exemplo, o Corinthians vai pagar tudo para o Martínez vai aceitar abrir mão de alguma coisa? Então, não é algo simples, não é algo que será decidido da noite para o dia. Eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje, analisando o cenário, eu acho mais fácil o Martínez ser emprestado, alguma coisa assim. O que se fala é que o Martínez não jogará mais pelo Timão. Não joga mais. Dorival não quer, vários jogadores também não querem, enfim. Acabou virando algo insustentável. Não tem mais clima para o Martínez ficar. Eu vou falar uma coisa para vocês, é uma pena. O Martínez é um grande jogador, só que o que ele tem de bom jogador, ele tem de responsável. Não foi a primeira vez que ele se atrasou. Em outubro do ano passado ele se atrasou, só que foi um fato envolvendo o filho dele, ele esteve correto mesmo, tinha que ficar com o filho, mas ele não se comunicava. E dessa vez o Martínez voltou machucado, com uma lesão gravíssima no joelho. Então, um grande jogador que ele acaba pesando as questões da responsabilidade. O que tem que ser feito? O melhor para o Corinthians. Nenhum jogador está acima do clube, nenhum jogador é insubstituível. Então, se o Martínez acha que ele pode cometer irresponsabilidades com o clube, ele tem que ir embora mesmo. Tem que, se precisar de ser afastado, que fique afastado. Não precisamos de jogadores assim. Martínez representou demais quando esteve em campo. É por isso que eu falo para vocês que é uma pena. Independentemente do que aconteceu, o Martínez representou demais. Então é por isso que eu falo para vocês que eu particularmente não gostaria que as coisas tivessem chegos a esse ponto, do jogador não ter que jogar mais. Não é fácil encontrar um jogador com as características do Martínez, mas é como eu disse, nenhum atleta está acima do clube. O Corinthians é acima de qualquer jogador, de qualquer dirigente. Tomara que tudo que for feito seja o melhor
para o nosso Corinthians. Enfim, é como eu disse, o Corinthians ainda não se pronunciou de forma oficial. Eu acredito que depois do jogo contra o Bragantino, alguém vai ter que explicar. O Dorival será perguntado, alguém na zona mista, de repente o Marcelo Passos, terá que dar explicações. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia se manifestado de forma oficial sobre tudo que está acontecendo em relação ao jogador. Então, se alguém me perguntar, Capitão Martins não é mais jogador do Corinthians? Pelas informações que chegam, não tem mais clima, não jogará mais. Só que aqui vocês sabem que eu sempre trabalho com depois do clube se pronunciar oficialmente. Então, vamos aguardar. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma atualização sobre tudo que está acontecendo em relação ao Martins. Pelo que se fala, Martins não é mais jogador do Corinthians e agora o caminho é rescindir o contrato do jogador de forma amigável e volto a dizer, não é algo simples de acontecer, tem valores ainda, milhões envolvidos. Agora eu pergunto a vocês, e aí? O que vocês acham? Será que realmente o melhor caminho é o Martins ir embora? Será que de repente não dá para se conversar e tentar contornar toda a situação? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!